dia, me chamo Letícia e faço parte do grupo que vai falar sobre o petróleo. E eu vou começar dando uma introdução do tema, explicando para você o que é o petróleo. Bom, o petróleo é uma substância oleosa, inflamável e sua cor pode variar entre o negro e o castanho escuro. E ele é menos denso que a água. Sua origem é orgânica, sendo uma combinação entre moléculas de carbono e hidrogênio. Esse recurso energético esgotável não é homogêneo, ou seja, ele pode ser encontrado de formas distintas dependendo da qualidade e localização. O preço do petróleo também pode variar bastante, dependendo da forma na qual ele é comercializado. Vale ressaltar que para a formação do petróleo levou milhares de anos, mas a sua importância na economia mundial teve origem apenas a partir da segunda metade do século XIX. Oi, eu sou o Antônio e vou estar falando sobre o processo de formação do petróleo. Tá? O petróleo, ele não existe uma comprovação 100% verídica de como o petróleo surgiu. O que existe são teorias a respeito desse assunto, e eu vou abordar a teoria mais provável de todas e a mais aceita, que é a teoria orgânica, né, que diz que o petróleo foi feito através de materiais orgânicos. Esse processo é um processo muito demorado, não é rápido, demora mais ou menos 400 milhões de anos. É muito tempo, muito tempo. Ele diz que é o seguinte: restos de plantas, de dinossauros, né, de fezes, tudo que é orgânico, ele acabou ficando preso no fundo do oceano. Então eles caíram no fundo do oceano. Veio uma rocha, que o nome dela é rocha sedimentar, ela tampa esses materiais orgânicos e lá começa um processo de fermentação. Esse processo de fermentação, ele existe em 3 fases, onde cada vez mais o material orgânico vai sendo transformado em óleo. Lá dentro, né, na primeira fase, fica uma temperatura de 50 graus e uma pressão muito grande em cima. Então, é como se ficasse o material aqui em cima, um calor muito grande vindo de baixo e uma pressão muito grande apertando esse material vindo de cima, certo? E isso demora muito tempo. Nessas 3 fases, nesse tempo, essas 3 fases demoram muito tempo para o material ficar pronto. Então, na última fase, para você ter uma noção, a pressão é realmente insuportável e o calor pode chegar a mais de 150 graus Celsius, então é muito quente, certo? E aí, o petróleo vai sair de uma rocha geradora, vai aparecer uma imagem que você poder ver. Ele vai sair de uma rocha geradora e ele vai para uma espécie de reservatório. O petróleo vai ficar armazenado ali. E em cima disso vai ficar uma rocha muito menor, que ela só vai ficar prendendo o petróleo, prendendo o óleo, de uma certa forma. É como se fosse uma espinha. Ela sai, ela nasce aqui, né? E ela fica presa por uma películazinha. Até que vem alguma máquina, fura a rocha e o petróleo sai, certo? O petróleo, ele, deixando bem claro, é um processo químico, né? Óbvio, levando em conta a teoria orgânica. É um processo químico. Então, ele é formado por vários materiais químicos, vários, mas o principal é o carbono. Existem outros materiais que não valem a pena ser citado, porque é muito pouca porcentagem, mas o hidrogênio é o único que vale, porque tem 12%, mas o resto é bem pouco, tipo 0,5%, 1%. Mas a maior parte do material do petróleo é carbono. Então, é isso, mais ou menos, como se forma o petróleo. Bom dia, meu nome é Aline e eu vou falar um pouco sobre onde podemos encontrar petróleo. Como já foi dito antes, o petróleo ele é basicamente um líquido formado pela decomposição de restos de animais e vegetais que foram depositados no fundo do mar. Ou seja, podemos encontrar o petróleo no fundo do mar, como também podemos encontrá-lo em bolsões profundos em terra firme. E um geólogo, ele determina a possibilidade de haver petróleo aprisionado em rochas reservatório. Então, basicamente, a gente encontra petróleo nesses lugares. Depois de encontrado, ele é transportado para as refinarias, onde é transformado em várias coisas do nosso cotidiano. Como, por exemplo, os combustíveis que usamos nos meios de transportes. A maioria dos ingredientes que a gente encontra em cosméticos também são provenientes do petróleo. Então, shampoo, óleo, perfume, creme de cabelo, tintura, entre outras coisas também são provenientes do petróleo. Uma coisa que eu não sabia que tinha derivado do petróleo é o chiclete,
que a gente mastiga, porque ele é feito com borracha sintética, e parafina, que são derivados do petróleo. Então é basicamente isso, a gente encontra o petróleo no fundo do mar, em bolsões profundos, em terra firme. Existe a possibilidade da gente encontrar o petróleo em rochas reservatório, e depois disso ele é transformado em várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Oi pessoal, bom dia. Estamos aqui no Senai para uma entrevista sobre o petróleo. Estou aqui com o nosso querido professor Fausto, professor engenheiro, mestrado e doutorado em Química, e vamos aqui para conhecer um pouco sobre o petróleo. Professor, o senhor poderia nos explicar como que o petróleo sai da sua extração, passa pelo processo de refinamento que nós conhecemos, até chegar para os postos de combustíveis que temos, por favor? Sim. Então, como vocês já devem ter pesquisado ou ouvido em alguma fonte de informação, o petróleo é um combustível fóssil, a origem dele não é renovável. A grande teoria acredita que o petróleo ele venha da formação de depósitos de matéria orgânica, que veio se acumulando no fundo dos oceanos e também em continente, tá? E, mediante algumas condições de temperatura e pressão, essa matéria orgânica foi se depositando, dando origem ao petróleo. Tanto que a gente tem as plataformas que exploram petróleo em continente e plataformas que exploram petróleo no mar. A gente chama de onshore e offshore. Onshore para continente, offshore para a plataforma marítima. A parte de prospecção do petróleo é uma das tecnologias que a Petrobras domina, tá? Quando eu falo prospecção é a parte de exploração do petróleo, extração, principalmente a grandes profundidades. E depois de explorado esse petróleo, ele é retirado desse fundo oceânico ou, por exemplo, de plataformas continentais, ele passa para o que a gente chama de refinaria de petróleo. O que é essa refinaria de petróleo? A refinaria ela vai basicamente separar todos os componentes que estão presentes no petróleo, né? Dentre os inúmeros componentes que tem, a gente consegue tirar o nafta, a gente consegue tirar o asfalto para fazer pavimentação, a gente tira óleos leves, óleos pesados, graxa, querosene, diesel, gasolina, querosene e assim por diante. O processo de separação dessas espécies é o que nós chamamos de destilação fracionada, tá? O que essa destilação fracionada faz? Ela vai simplesmente separar todos esses componentes do petróleo de acordo com a sua aplicabilidade, tá? Um dos principais aplicações do petróleo é em vista dos combustíveis, que acredito que seja o tema do trabalho de vocês. E aí, para termos de combustíveis, a gente pode citar 3 componentes principais do petróleo, tá? Que é o diesel, propriamente dito, a gasolina e o querosene de aviação, tá? É importante a gente considerar que para esses 3 tipos de combustíveis, aplicabilidades diferentes são direcionadas, né? O diesel, por exemplo, quando ele é voltado para motores do ciclo diesel, a gente tem ali uma mistura do combustível, ou seja, do diesel que vem do petróleo, junto com o ar atmosférico, e essa mistura de combustível e ar atmosférico forma uma mistura explosiva que é colocada dentro dos motores e, mediante a compressão do pistão, sofre uma explosão. Quando essa explosão acontece, ela transmite a energia dessa explosão para o pistão e esse pistão converte essa energia para o eixo, provocando o movimento do veículo. Quando a gente já está falando, por exemplo, da gasolina, é um processo um pouco semelhante, onde a gente vai continuar tendo a mistura da gasolina junto com o ar atmosférico para sofrer a explosão, só que a explosão no ciclo da gasolina, ela precisa de uma ajuda, que se dá por meio da vela, que é simplesmente um centelhador elétrico que vai provocar uma faísca dentro dessa mistura gasolina e ar, provocando a explosão. Já no ponto da querosene de aviação, novamente, a gente tem a mistura do querosene junto com o ar atmosférico que é pego, capturado pelas turbinas, e isso tudo sofre uma compressão, provocando assim o deslocamento da aeronave. Essas são as 3 principais aplicações. Para a utilização do petróleo como combustível, é basicamente a conversão da energia química que está presente ali nas moléculas, que quando queimada, provoca ali uma explosão, e essa explosão, na forma de energia mecânica, é convertida para um pistão, provocando um movimento.
Essa é a aplicação do petróleo como energia nos veículos. Ótima explicação, professor. Mais uma pergunta só para a gente encerrar. Professor, quais são as vantagens e as desvantagens do uso do petróleo? Olha, isso é digamos, um assunto não recente, mas ainda assim muito aquecido no ponto de vista acadêmico, que é o seguinte: as vantagens que apresenta-se em relação ao petróleo ainda é a fácil obtenção e a fácil separação dessas espécies dentro das refinarias. A gente está falando aí, por exemplo, do Brasil, desde 1930, por exemplo, a gente já tem o domínio dessa tecnologia de separação e aplicação de diesel, gasolina e querosene nesses motores. Então a vantagem é simplesmente a facilidade e a tecnologia já instalada dentro do Brasil ou fora dele mesmo em relação aos veículos automotores, em relação ao uso dos derivados de petróleo. Outra vantagem que a gente pode listar também é o poder energético que os derivados de petróleo têm. A gente consegue um potencial de energia muito considerável desses elementos. Como desvantagem, a gente vai sempre voltar para a tecla dos impactos ambientais, né? Por se tratar de um combustível fóssil, a queima desse material acaba contribuindo, por exemplo, com o acréscimo de gases estufas na atmosfera, por exemplo, o dióxido de carbono, o que agrava, por exemplo, o efeito estufa e gera um aquecimento global além do necessário, tá? E também a poluição de algumas outras espécies, por exemplo, como óxidos de enxofre ou óxidos de nitrogênio, que contribuem para a formação da chuva ácida, o que, por exemplo, provoca alguns prejuízos na parte tanto de construção quanto na ambiental, né? Agride aí lavouras, agride a parte de vegetação. Excelente explicação. Acho que não resta mais nenhuma dúvida para ninguém. Nosso querido professor, engenheiro, mestrado e doutorado, nos deu uma belíssima aula sobre o petróleo. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, pergunta, que aí na frente nós iremos responder. Professor, muito obrigado pela ajuda. Foi de ótimo aprendizado. Obrigado. Olá, bom dia. Meu nome é Sofia e hoje eu vou estar falando sobre as vantagens e desvantagens do uso do petróleo. Como vantagens, nós temos o fato dele ser de fácil obtenção, tanto nas plataformas oceânicas quanto na furação de poços de petróleo. A gente também tem que ele é de alto poder energético, que ele rende bastante energia e que ele é muito usado na produção de cosméticos, de plástico, de roupas, de tudo que a gente usa, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e tudo mais. E como desvantagens, nós temos que ele é um recurso natural não renovável, ou seja, ele é esgotável, ele pode acabar e ele vai acabar algum dia. Isso sem contar o fato de que o petróleo é muito poluente. E os exemplos mais claros são o efeito estufa, as chuvas ácidas e o vazamento do petróleo no mar. O efeito estufa é causado pelo vazamento dos gases dos automóveis na atmosfera. A chuva ácida pode ser muito prejudicial tanto à saúde do ser humano quanto às plantações, e o vazamento do petróleo nas águas é muito prejudicial à vida marinha. Bom, então é isso, né? A gente pode concluir que o petróleo, sim, é um material muito importante para a nossa sociedade, principalmente nos dias de hoje, né? Onde ele é usado para fazer diversas formas de materiais. Então, para quem achava que era somente combustível, não é. É para muita coisa, além de combustível, asfalto, é para muita coisa, produtos, roupas. O petróleo, ele é muito importante para a gente, certo? Apesar dos pesares de terem muitos problemas do petróleo, como os processos que eles geram para a natureza, porque sim, é um processo que desgasta muito, os efeitos que ele causa, né? De você buscar o petróleo, de você refinar o petróleo, são processos muito perigosos e nocivos para a natureza, e principalmente para a geografia local. Mas apesar disso, o petróleo, sim, ele é muito importante. Então a gente conclui que o petróleo, ele é importante. A gente não pode ignorar o fato de que a gente precisa dele, a gente utiliza ele constantemente no dia a dia. Então, por mais que você seja contra ele, você inconscientemente ou conscientemente faz o uso dele no seu dia a dia. Então é isso, o nosso trabalho foi esse. Cortou? Para o áudio aí. Nossa, faz isso não. Não grava, não. Pelo amor de Deus.